Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, na nossa videoaula, nós iremos trabalhar sobre a população brasileira. Iremos compreender a formação étnica da população brasileira, suas características e os povos que fazem parte dessa configuração. E entender a demografia do Brasil e os principais conceitos relacionados a essa questão. E também os fatores que influenciaram o crescimento populacional. Identificar os movimentos populacionais, suas características, suas motivações e seu efeito na demografia brasileira. E iremos finalizar lá compreendendo os indicadores socioeconômicos e as desigualdades internas entre as regiões do país. Quando estudamos a população de um país, alguns indicadores são essenciais para poder compreender essa população que existe ali, tais como o tamanho e a densidade da população, seu crescimento e a expectativa de vida. Então, devemos partir do princípio de como estudar a população. A área do conhecimento responsável por estudar a população é denominado de demografia. O objeto de estudo dessa área são os povos, levando em conta alguns aspectos gerais, como composição, evolução, localização e distribuição, entre outros. A população corresponde ao grupo de números de indivíduos que vivem em determinado local. Podemos diferenciar a contagem da população de dois modos, levando em consideração a população absoluta e a população relativa daquele local. A população absoluta refere à população total daquele local, daquela nação, daquele território. E a população relativa se refere à quantidade de habitante que existe por quilômetros quadrados. Como nós conseguimos obter isso? Nós vamos pegar a população total e dividir pelo tamanho do território. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, nós vamos dividir pelo território que tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E ali nós vamos obter a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Como nós podemos observar aqui, apesar que aqui, claro, os dados são de 2010, a extensão territorial do Brasil, que é aí mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e a população de 2010, que era 203 milhões de habitantes. Quando dividimos essa população de 203 milhões pela extensão territorial do Brasil, nós encontramos aí o resultado de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então é a densidade demográfica, a população relativa. Da mesma forma, esse território aqui, 2 quilômetros quadrados, território, e habitantes 60, quando dividido por 2, 30 habitantes por quilômetro quadrado. A contagem da população ela é feita a cada 10 anos. É o censo demográfico. Ele é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. A cada 10 anos, sabe-se a população total daquele país. No caso aqui do Brasil, em 1960, nós tínhamos uma população aí de torno de 72 milhões de brasileiros. Já em 1970, a população estava aí em torno de 95 milhões. Em 1980, a população brasileira aí, em torno de 123 milhões de habitantes. E vai aumentando a cada 10 anos, até chegar aqui em 2018, onde a população já registrava aqui em torno aí de 209,5 milhões de brasileiros. Então, a contagem é realizada a cada 10 anos. O primeiro registro feito pelo IBGE ocorreu em 1872. O censo demográfico é muito importante para o Brasil, porque ele define o perfil populacional do Brasil e divulga informações importantes sobre o crescimento econômico e sobre as mudanças nas condições sociais. Esses dados tornam possíveis um mapeamento das regiões brasileiras que mais precisam de investimento para os governos planejarem assim adequadamente as suas ações, onde investir e quais são os problemas que devem ser sanados primeiros ali. Além da população absoluta e população relativa, há também outros indicadores importantes que servem para caracterizar a condição da população brasileira, que nós também temos que levar em consideração. Entre eles nós temos a estrutura etária,
a expectativa de vida, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e também o crescimento natural e vegetativo da população. Com relação à expectativa de vida, nós podemos observar aqui, de 1940 para 2010, a população brasileira ela aumentou o tempo de vida dela para 30 anos mais. Então, ou seja, houve melhoria no avanço da medicina, na qualidade de vida, da segurança, de infraestrutura, que possibilitou a população viver mais e ter melhor condição de vida. Também podemos observar os estados onde se vive mais. Nós podemos observar que Santa Catarina aqui, ela se sobressai em relação aos outros estados brasileiros, seguida aí pelo Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os demais já têm uma qualidade e um tempo de vida inferior aos demais estados que nós citamos aí. Taxa bruta de mortalidade. A taxa bruta de mortalidade refere-se ao número de óbitos registrado em um ano em uma nação. Pode ser um país, um território, geralmente medida no período de um ano. O cálculo ele é feito obtendo-se o número de óbitos, multiplicando por 1000, porque é em grupos de 1000, né? Ou seja, em grupos de 1000 quantos estão morrendo, e dividido pelo total da população daquele país. É um importante indicador para mostrar as características socioeconômicas de um país, e ele está diretamente relacionado aí aos valores e condições socioeconômicas de cada região ou lugar. Aqui nós podemos verificar que a taxa bruta de mortalidade na população brasileira vem diminuindo entre os anos de 2000 e 2015, como nós podemos observar aqui. Ele está em ordem decrescente, de 2000 para 2015. Observe que em 2000 o número de mortos chegava aí em torno de 20 a 21 mortos no grupo de 1000, ou seja, a quantidade de pessoas que morriam no grupo de 1000. E 2015 já observamos que isso caiu para em torno aí de 13, 14, ou seja, houve um declínio, vamos dizer assim, vem diminuindo o número de mortos aí. Então nós podemos verificar de 1991 a 2010 que vem ocorrendo uma diminuição na taxa bruta de mortalidade no Brasil. E aí nós temos que levar em consideração que essa diminuição também está relacionada diretamente à melhoria no saneamento básico para a população e também à distribuição de água tratada. Ou seja, nos últimos anos a população vem tendo acesso a melhor qualidade de vida em várias regiões do Brasil, como nós podemos observar aqui, de 91 para 1995, 2000 até 2010, a gente percebe aí que vem diminuindo a taxa de mortalidade em vários estados brasileiros. Também não podemos deixar de citar os avanços também na medicina e as melhorias do sistema de atendimento médico, a ampliação do SUS, por exemplo, né? A ampliação também de programas de vacinação e entre outros fatores também que estão relacionados a essa melhoria da qualidade de vida que proporcionou aí a população brasileira viver mais e, consequentemente, diminuir a taxa bruta de mortalidade no grupo de 1000. A taxa de mortalidade infantil também vem diminuindo, como nós podemos constatar aqui no gráfico. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos em crianças de 0 a 1 ano em um grupo de 1000 nascidos vivas, de uma população que vive em uma determinada área ou região. Podemos observar aí que há uma redução na taxa de mortalidade entre 2000 e 2015. Isso devido a alguns fatores decorrentes aí da mudança socioeconômica que vem acontecendo no país nos últimos anos. A taxa de natalidade corresponde ao número de nascimentos em cada grupo de 1000 habitantes em determinada região ou espaço num período aí de um ano. Como nós podemos visualizar, está diminuindo nos últimos anos. A redução ou aumento da taxa de natalidade está diretamente relacionado às questões socioeconômicas daquela região ou nação. Geralmente, elas são mais elevadas em países com menor condição socioeconômica e mais baixa nas regiões onde as condições de vida são mais favoráveis. Já o crescimento natural ou vegetativo já é a diferença entre os nascidos, ou a taxa de natalidade, e
o número de mortos, a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, como nós já citamos lá atrás, refere-se ao número, né, de nascidos em uma população durante um determinado período, enquanto que a taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos em uma população também durante um determinado período. Como nós podemos observar, o crescimento vegetativo ela é a diferença aí entre o número de mortalidade, ou a taxa de mortalidade, com a taxa de natalidade. Aqui nós podemos observar que a taxa de mortalidade ela está inferior à taxa de natalidade, que está bem acima. Então, ou seja, essa diferença entre eles aqui é que nós chamamos de crescimento vegetativo. Ou seja, essa diferença ela é expressa em porcentagem. Em 1798, foi defendido na Inglaterra a teoria malthusiana pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Malthus. Malthus afirmava que a população iria crescer num ritmo geométrico, ou seja, ela iria dobrar a cada 25 anos, enquanto que a população iria crescer em um ritmo aritmético, não acompanhando o crescimento populacional. Previa dentro dessa teoria que no futuro próximo a sociedade, o mundo, entraria em um caos por falta de alimentos. E a solução seria o controle da natalidade, no qual ele pregava aí a abstinência sexual. Malthus, porém, não contou com o avanço tecnológico, ou seja, com o desenvolvimento tecnológico, isso seria empregado na produção, na modernização de equipamentos agrícolas, o que poderia aí aumentar e até mesmo produzir mais alimento do que seria necessário. Anos depois, a teoria de Malthus foi reformulada pelos que foram chamados de neomalthusianos, que atribuía a causa do subdesenvolvimento ao crescimento populacional de cada país, no qual eles pregavam e afirmavam que a forma para sair dessa situação seria o controle, ou seja, impedir o crescimento populacional. E aí podemos citar como um exemplo que empregou essa teoria a China, que criou a política do filho único como forma de controle da natalidade. Para os críticos da teoria neomalthusiana, o crescimento populacional seria as consequências e não a causa do subdesenvolvimento. Dessa forma, havendo melhora nas condições de vida da população, gradativamente as taxas de natalidade diminuiriam, como o que aconteceu com o caso do Brasil. Hoje, há uma concordância quase que global da necessidade do desenvolvimento sustentável, isto é, promover e desenvolver baseados na preservação e na exploração sustentável dos recursos da natureza e possibilidade de desenvolvimento para as gerações futuras. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na aula 2, iremos dar continuidade a esse nosso assunto. Até lá!